tema de hoje é a arte de mudar histórias. E bem oportuno, porque nós falamos ali, nós vimos no batistério, já vou aproveitar, pedir autorização para as meninas, não sei onde elas estão, mas vou usar alguns trechinhos que elas falaram. A arte está aqui, como sempre, Elaine, excelente. Nós vamos compartilhar lá em Marcos 10, se você quiser abrir, eu vou fazer assim uma pequena introdução. Nessa passagem nós vamos ver com os discípulos e com Jesus formas de servir e como fazer isso. Como servir ao Senhor de uma forma que a gente possa transformar as nossas vidas e as vidas das pessoas com quais nós estamos ofertando atos de serviços. Lá nessa passagem a gente vai ver que apesar dos discípulos terem andado com Jesus, terem visto Jesus curando cegos, paralíticos, terem visto Jesus curando pessoas com hemorragia, Jesus fazendo tantas coisas, ainda assim, perto da hora de Jesus partir, eles não tinham muito claro o que era servir. Eles ainda não tinham muito claro o que era servir em amor, mesmo vivenciando de forma empírica a prática de Jesus, que o tempo todo foi servir. Você pensa, mas isso foi lá antigamente. Hoje, nos testemunhos, a gente pode ver que Deus continua fazendo. O testemunho da Ana Carolina, ela compartilhou que Deus curou ela de uma hemorragia, que cerca de 10 minutos que ela atrasasse, ela seria penitenciada com a morte. Nós vimos também que Deus livrou a Bárbara, e graças a Deus que livrou a Bárbara, né, que é a mascote da nossa coordenação, livrou ela do desejo de morte. Onde habitava a morte, Deus, ela fala assim que, uma coisa que eu anotei da Ana Carolina, ela fala assim, que sofreu com a depressão, mas que o Espírito Santo encontrou ela mesmo em meio à dor. E a Bárbara compartilha que não é um exagero dizer que não existia vida antes de Jesus. Fato é que todos os encontros que nós vemos na Bíblia com Jesus, as pessoas têm mudança de vida, mudança de perspectiva, ou, no mínimo, são constrangidos porque achavam que era uma coisa, quando, na verdade, não eram. Nós estamos vindo de uma conferência missionária, estou com a camisetinha emprestada, porque não consegui comprar a minha ainda, que falou muito de missões urbanas e das oportunidades que nós temos de servir a Deus onde nós estamos, das oportunidades que temos de ganhar as pessoas onde estamos, com os projetos da nossa igreja, com os projetos que servem à nossa cidade. Isso é maravilhoso, porque para mim não tem um instrumento melhor para transformar a vida de pessoas do que a comunidade local, do que a igreja local. É dentro da igreja que a gente tem os nossos dons descobertos, temos as nossas habilidades, e é dentro da igreja também que a gente aprende a ser humilde, a servir ao próximo, a ser aperfeiçoado nos relacionamentos. Vamos ler a passagem aqui. Está lá em Marcos 10, nós vamos ler do 32 ao 45. Eu peço que vocês me acompanhem. A minha versão é a versão da Bíblia Viva. Por este tempo, eles caminhavam para Jerusalém e Jesus ia à frente, enquanto os discípulos o estavam seguindo. Ficaram cheios de medo e apreensão. Jesus então chamou os 12 para um lado e mais uma vez começou a descrever o que estava para acontecer a ele, quando eles chegassem em Jerusalém. Quando chegarmos lá, disse, o Filho do Homem será preso e levado à presença dos sacerdotes principais e dos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão a gentios para ser morto. Eles zombarão dele, cuspirão e açoitarão com os seus chicotes e o matarão. Mas depois de 3 dias, ele ressuscitará. Então, Tiago e João, os filhos de Zebedeu, se aproximaram dele e falaram com ele. Mestre, nós queremos que nos faça um favor. O que vocês querem? Perguntou Jesus. Queremos sentar-nos à sua direita e à sua esquerda na glória, disseram eles. Mas Jesus respondeu, vocês não sabem o que estão pedindo. Vocês são capazes de beber do cálice amargo e da tristeza do qual eu devo beber ou ser batizado com batismo de sofrimento, com o qual vocês também serão batizados? Podemos, disseram eles. E Jesus disse, vocês realmente beberão do meu cálice e serão batizados com o meu batismo. Mas quanto a assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim resolver. Estes lugares pertencem àqueles a quem foram preparados.
Quando os outros discípulos descobriram que Tiago e João haviam pedido, ficaram muito indignados. Então, Jesus os chamou e disse: como vocês sabem, os reis e os homens importantes da terra dominam sobre o povo. Porém, entre vocês é diferente. Todo aquele que quiser ser importante deve ser servo. Todo aquele que quiser ser o primeiro deve ser escravo de todos. Porque até o Filho do Homem não está aqui para ser servido, mas para servir os outros e dar a sua vida a fim de salvar muitos. E aí eles continuam seguindo, né? Nós vamos parar por aqui no versículo 45. Então a situação era mais ou menos essa. Jesus, percebendo a apreensão dos discípulos, convoca eles para uma reunião mais próxima e diz: é o seguinte, eu vou sofrer, eu vou morrer, né, eu vou ser humilhado, eu vou passar uma vergonha muito grande, e eu estou avisando vocês, porque eu quero deixar uma promessa para vocês, que dentro de 3 dias eu ressuscitarei. Essa era a mensagem mais importante que Jesus queria que eles gravassem no coração. Eu ressuscitarei, estarei com vocês novamente. E o que os discípulos que estavam caminhando ali com Jesus chegam para ele e falam: olha, então, já que o senhor está indo, deixa eu fazer um pedido. Eu posso sentar do seu lado, no lado direito, e o meu irmão sentar do seu lado esquerdo? E eu imagino o que Jesus não pensou na hora, né? Não entenderam nada. Entenderam nada. Estão disputando quem que vai sentar do meu lado sem saber tudo o que eles precisam passar para chegar lá. Você pensa que absurdo. Eu jamais faria isso. Quantas vezes Deus nos dá alertas, nos dá missões, e nós ficamos presos a fazer pedidos para poder atender. No meu entendimento, o que aconteceu com esses discípulos? Eles estavam, na verdade, querendo dizer: Deus, nós abandonamos as nossas vidas, te seguimos, pagamos o preço com o Senhor, nós queremos saber da nossa recompensa. Nós queremos saber se vai valer a pena, se a gente vai ter um lugar do seu lado, se não for em vão o abandono das nossas vidas, entendeu? Se a gente, servindo ao Senhor, vai poder estar com o Senhor na glória também. Quantas vezes a gente serve para ter uma aprovação de Deus? Eu já vi muita gente falando assim: não, eu vou trabalhar muito para Deus, eu vou orar muito, eu vou fazer muito jejum para Deus me passar no concurso. Eu vou trabalhar muito, eu vou jejuar muito, eu vou jejuar 2 vezes mais para eu arrumar um parceiro, um companheiro de vida. Quantas vezes a gente também, em eminente sofrimento, em eminente luta das pessoas que estão lá fora, nos preocupamos apenas com nós mesmos. Fazemos pedidos egoístas e nos deixamos de oferecer o nosso serviço, o nosso ato de serviço genuíno a Jesus. E aí ele dá continuidade e Jesus vai estabelecer que, diferente da lógica lá de fora, onde quanto maior você é, né, mais poder hierárquico você tem, você não vai ver o governador servindo café para ninguém. Você não vai ver o seu chefe, né, via de regra, vindo servir café para você. Lá fora, quanto mais autoridade você tem, mais servido você é. Mas Jesus veio para confundir essa lógica e para apresentar como Ele quer que a gente faça. Ele quer que a gente seja servo. E fala que aquele que quer ser o primeiro, que seja o mais escravo de todos. Às vezes eu penso que a gente coloca muitas limitações para servir a Deus. Eu não tenho competência, eu não sei falar, não é o meu dom, evangelizar. Veja bem, olha, eu não consigo ficar na porta porque eu não sou simpático, eu não sei sorrir. Eu não consigo servir a ceia porque eu tenho mal de Parkinson, eu tenho dificuldade. Quantas limitações a gente fica colocando para servir ao Senhor? Para se comprometer com Ele também. Eu preciso de um pouquinho mais para poder dar um passo de fé e de servir mesmo, sabe? Eu tenho vontade de liderar a célula, mas tem uns pecados que eu ainda não abandonei, então talvez não seja a minha hora. O que eu quero dizer para vocês, e quero compartilhar da minha experiência também, da experiência que 45 malucos vivemos há um mês atrás, quando nós fomos lá para Bodoquena, é que servir, não era para eles se manifestarem, mas já que fizeram, que servir é muito mais fácil do que a gente imagina. Entretanto, se nós não estivermos pautados em Jesus,
se torna quase que uma coisa impossível de ser feita. É apenas no nome poderoso de Jesus que nós conseguimos servir a qualquer pessoa. Porque o serviço, ele requer de nós humildade. Ele requer colocar o outro em primeiro lugar. Ele requer que você pense no outro como superior a você. É muito mais fácil a gente servir quem está acima. Quantas vezes você já não levou um café, uma bolacha, alguma coisa para o seu chefe? Quantas vezes você fez isso para o faxineiro do seu serviço? Isso eu também. Quantas vezes a gente serve quem pode, de alguma forma, né, aquele dito popular, quem não é visto não é lembrado. Quantas vezes a gente serve as pessoas que ninguém está vendo? Os pastores estavam compartilhando, e o pastor que falou na sexta, ele disse algo que me impactou muito, porque ele ficou 7 anos na rua, né? Quando ele falou 7, eu pensei, 7 dias já é muito. 7 meses, 7 anos na rua. E quando ele estava no desespero total, uma irmãzinha, né? Eu imagino que aquelas irmãzinhas do coque, né, com a Bíblia assim, chegou e entregou uma revelação lá para ele, falando que ele era importante, que Deus tinha um plano para ele. E aquilo foi suficiente para tirar ele daquela condição. Nós estamos no Setembro Amarelo e muitas vezes eu vejo gente postando várias coisas de ajuda, de eu quero te ouvir, eu quero te servir, conta comigo, vem aqui, eu vou te abraçar. Mas na hora de servir mesmo, a gente não faz. Por vezes também porque a gente não se sente capaz de fazer. Hoje, nós vamos entender serviço de um jeito diferente. Vou pedir para... Acho que a Elaine está... Ela está lá. Para colocar a primeira foto, eu vou usar alguns filósofos novos que talvez vocês não conheçam, alguns missionários que vocês não conheçam, que são loucos que aceitaram a missão de ir lá para Bodoquena, e algumas frases do que foi o serviço voluntário para eles lá, do que foi servir aquela comunidade com a qual nós nos propusemos aí. E uma delas diz o seguinte: servir em coisas simples, como unhas, palavras, ouvir das histórias deles, a carência afetiva é muito grande. Um abraço, uma palavra bonita. Eu queria ter feito mais. Falou essa frase célebre aqui, foi a Adriele do Marcelo. E o que eu quero pontuar aqui com vocês, quando nós recebemos o chamado para ir para Bodoquena, a gente não tinha noção do que a gente estava indo fazer lá. A gente não tinha noção de todas as demandas que iam ter lá. E aí, quando a gente chegou, estava todo mundo com muita expectativa. Vocês pintam o rosto de crianças? Vocês sabem fazer unha? Vocês sabem fazer cabelo? Vocês sabem cozinhar? Vocês sabem cuidar de criança? Vocês sabem ouvir a terceira idade? E aí foi todo mundo meio que se olhando, né? Tipo, onde a Marcela trouxe a gente? O que a gente vai fazer? Porque alguns deles, quando aceitaram, era assim: Marcela, eu vou. Mas assim, eu não gosto de criança, tá? Então, você me põe lá para fazer uma outra coisa. Alguns outros: Marcela, eu vou, mas... ouvir senhorzinho, não vai dar para mim não, hein? Sempre condicionando, e eu meio que enganei eles, não falei claramente que eles iam lá para fazer tudo o que tivesse que fazer. Que eles seriam os primeiros a chegar, os últimos a comer, e que seria assim. Quando entrou no ônibus, eu dei um pequeno spoiler do que a gente ia viver lá. Não já tinha mais como voltar atrás, eu tinha garantido que a gente tinha saído da cidade. E aí, até quando estourou um dos pneus, eu falei: olha, se tiver algum Jonas aqui, já se arrependa. Se arrependa, porque eu não quero que a gente vá passando luta até chegar lá, não. E aí foi tudo muito engraçado, a gente muito feliz. Tinham nos dito que a gente ia ganhar um balneário. Então, o pessoal, teve uns que se inscreveram e ainda perguntavam assim: tem certeza que tem o balneário, Marcela? E até então tinha certeza que tinha o balneário. Falei: não, irmão, tem o balneário. Acho que é um balneário super famoso lá de Bodoquena, no Canaã. Vai ser bênção. Então eu vou, se tem um balneário, eu vou. Chegou lá, não teve o balneário. Uns irmãos ficaram solidários, arrumaram lá para a gente um rio que ninguém nunca entrava. Depois a gente descobriu, porque tinha carrapato, tinha mosquitos, tinha várias coisas que a gente trouxe muitas lembranças de Bodoquena. Foi a semana inteira postando lá a picada que a gente tinha tomado, o carrapato que tinha ficado. Esses irmãos nos levaram lá, mas nós aprendemos que a primeira coisa para servir requer amor. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Esse é o exemplo de Jesus. Pode passar, Helena, a segunda foto aqui. Aí, dei apenas um colo,
Essa é um pouquinho mais famosa, a Paula Maroso, famosa Paulinha, não sei se ela está aí, mas já entrou no batistério, professora da escola do discípulo. Ela mandou isso aqui. Dei apenas um colo e recebi um eu te amo. Isso me fez compreender que somos nós que colocamos exigências demais para amar o nosso próximo. Essa é uma frase que eu fiquei meditando durante um tempão, pedindo perdão a Deus, porque é verdade. A gente põe limitantes demais para servir o nosso próximo. A gente acha que a gente tem que levar o morador de rua lá no Madeiro para comer. Quando, na verdade, se você pegasse um um dogão lá e levasse para ele, já seria o suficiente para alimentar a fome que ele tem. A gente fica colocando condições. Paulinha foi uma das que falou assim, olha, Marcela, eu não tenho habilidade com criança, mas o que você me pedir para fazer, eu vou fazer. Olha ela dançando ali. Paulinha é de óculos, para quem não conhece, né? Dançando com as crianças, e ela é toda calma, né? Eu coloquei ela como líder das crianças, com medão de não dar certo. Aí ela falava, crianças, agora a gente tem que ir para a próxima estação. As crianças iam e ela ia dançando e as crianças copiando ela. E ela via que ficavam perdidos, mandava a colega ir lá buscar, né? Peguei duas bem calminhas, e eles foram e serviram a Deus. Isso é amor. Amor é você se colocar na condição do outro. Né? Algumas chegaram e falaram assim, Marcela, a gente precisa providenciar água para essas crianças, porque o sol está de matar. A gente estava com o nosso tereré, né? Mas não ia dar para passar tereré para as quase 100 crianças que a gente estava servindo. Aí eu falei, nossa, eu não pensei nisso, como é que eu vou dar água para essas crianças? O bebedouro está lá longe, né? Aí tinha a tia Fátima, não sei se vocês conhecem, uma que corre, bem magrinha, ela foi com a gente para Bodoquena. Ela falou assim, Marcela, por que a gente não pega a garrafa PET e enche de água para dar para as crianças? Eu falei, nossa, se o Ministério da Saúde vê isso, vai dar muito ruim para a gente, né, pegar uma garrafa para dar para várias crianças, mas era o que a gente podia fazer. E para fazer as crianças esperarem, agora é a hora do passarinho, todo mundo sentado, abrir a boca, né, para poder receber a água ali. E o mais engraçado, os voluntários também estavam fazendo isso. Eu vi gente lá abrindo a bocona, assim, né? Quase que eu falei, ué, vai receber água também? Pode dar. E dava para ele, dava para a criança, devolvia para ele e tudo mais. Porque quando a gente chega numa situação onde a gente olha para o nosso próximo com empatia, a gente é tomado por um amor que só pode vir de Jesus. Tinha algumas crianças que estavam muito sujas, tinha algumas crianças que estavam revoltadas, falando que ia pegar a faca lá, que ia fazer um monte de coisa, ameaçando a gente porque eles tinham perdido no jogo. Né? Tinham crianças pegando os nossos objetos e levando embora, furtando as bolas, os bambolês no meio da brincadeira. Mas a gente foi tomado pelo amor. Porque além de requerer amor, o servir, ele também requer renúncia. Lá em Filipenses 2:3 diz, não sejam egoístas, não vivam para causar boa impressão aos outros, sejam humildes pensando dos outros como sendo melhores do que vocês mesmos. Aí, quando a gente foi terminando a ação, algumas pessoas chegaram e falaram assim, Marcela, da próxima vez que a gente for fazer, a gente tem que atender melhor essas crianças. O refrigerante tem que estar mais gelado, essa água tem que estar melhor. A gente tem que ver um lugar com sombra, alugar umas tendas para colocar eles. Falei, calma, irmão, tudo isso deixa o orçamento pesado, você está querendo melhorar demais. Falei assim, não, na próxima vez, tiver que dormir num outro lugar, tiver que dormir num colchão para ter mais dinheiro para fazer coisas, você pode contar comigo. Eu quero que essas crianças sejam bem servidas. E por que servir, ele presume a renúncia? Porque você vai ter que, às vezes, fazer coisa que não era o que você pensou em fazer ou queria fazer. Eu não quero cuidar de crianças, não, hein? Mas aí, quando começou a brincadeira lá da dança, eu vi 2 sujeitos que eu nunca imaginei fazendo nada, dançando com as crianças. Feliz da vida. Já que estava ali, vai fazer o quê? Né? Tá na chuva é para se molhar. Passa para mim, Elaine, a figura. Esse daqui é o Felipe, o famoso Possete. Ele diz, às vezes não somos gratos o suficiente para com o que Deus nos proporcionou. Um momento de diversão para nós tem que ser um lugar que atenda todas as nossas exigências. Mas para as crianças, aquilo era tudo. O que era o tudo?
uma bola de plástico de R$ 2, alguns bambolês, baldes de água, depois vocês vão ver o videozinho de como foi a ação, um resuminho. Aquilo era tudo para aquelas crianças. E aí, quando foi dando o horário de terminar, e estava um sol quente, né? A gente querendo que as crianças partissem, né, para suas casas, para os seus lares, para a gente poder também sair do sol. Vai ter de tarde? Eu posso voltar? Foram oportunidades que Deus teve. Por que eu estou falando isso? Porque no mês que vem, exatamente, daqui um mês, nós vamos ter a chance de, como rede, servirmos lá no ID. E a proposta é basicamente a mesma. Servir através dos Kids Games, que são estratégias para ganhar as crianças, e oferecer presente. Você já deve ter sido informado na sua célula que você vai providenciar um presente para uma faixa etária específica de meninas e meninos, né? Vai marcar lá o presentinho. E no final da tarde, depois de todo o evento do Dia das Crianças, nós vamos entregar o presentinho para eles. O terceiro aspecto, pode passar a próxima, Elaine. Esse aqui é o Laerte. A Laerte é um cara que... Estão rindo porque eu já tive que correr muito atrás do Laerte. Hoje ele é um cara que se voluntaria para tudo. Não, eu vou. Você já vê que ele é louco pelo que ele fala. Eu pirei em tudo. Eu queria ter feito mais, apesar de ainda ter feito pouco. Essa, para mim, foi uma das coisas mais maravilhosas que eu já fiz na vida. Coloquei a Laerte, o solteiro, para promover um coração missionário, né, que está aí. Eu chantageei ele, dizendo que eu faria propaganda para ele vir ao culto. Então, está aí a propaganda. Mas o Laerte, ele serviu na cozinha. Depois ele colocou um chapéu, parecendo um pantaneiro. Foi lá servir com as crianças. Depois ele foi o tio do tereré, levando água para todo mundo que estava servindo. Ele ainda acha que foi pouco. Mas mesmo o pouco que ele fez, foi muito. E foi uma das coisas mais maravilhosas, segundo ele, que ele fez na vida. Ele renunciou ao final de semana dele, renunciou ao descanso dele. Ele trabalha com coisa braçal, né? Serviço braçal. Então, ele renunciou ao descanso dele para ir lá servir. O terceiro aspecto do serviço é que ele deve ser feito por algo maior. Lá no versículo 45, Jesus nos disse: porque até o Filho do Homem não está aqui para ser servido, mas para servir aos outros e dar a sua vida a fim de salvar muitos. Maior que a nossa posição junto a Cristo no reino, que era a preocupação de Tiago e João, uma das grandes vantagens de servir é que servir é um privilégio que nos assemelha a Jesus. A vida inteira de Jesus foi o serviço. A vida inteira de Jesus foi o tempo inteiro colocando os outros como melhor, como maior do que eles, como digno do seu serviço. Então, quando a gente faz isso, a gente se coloca parecido com Jesus. A gente se assemelha a Jesus, porque os atos de serviço é uma demonstração de amor. Será que nós, quando nos esforçamos na obra, fazemos mais sacrifício do que todos, a nossa esperança de que Deus nos veja e assim nos promova? Ou será que o nosso coração é realmente, não, eu preciso fazer isso, porque o amor de Jesus me alcançou, e por causa desse amor, hoje eu posso servir a outros? Pode colocar para mim, Elaine? Essa senhora é a tia Conceição, tia do Mini. Foi tudo perfeito como Deus é perfeito. Ele prepara tudo para nós. Me senti muito feliz de poder participar. Claro que não foi tudo perfeito, né? Quando a gente foi servir, chegou um dos dias lá, o pastor chegou e falou: Marcelo, é o seguinte, hoje não vai ter janta, tá? O pessoal tinha passado o dia inteiro no sol, ralando, carregando coisa. Ele chegou para mim e falou assim: no começo do culto não vai ter janta, não. Falei, bom, simples, né? No final do culto eu pego umas ofertas deles, e aí a gente sai para comer. Faz uma vaquinha. E aí começou a hora do ofertório lá, e eu vou dizer que meu coração estava sem fé. O pessoal começou a levantar, tirar todo o dinheiro que eles tinham e colocar na caixinha lá do... Falei, caracas, a gente vai ficar sem janta. Não vou ter como prover comida para 25 pessoas. Meu Deus, Jesus. E aí o culto passou, eles dançaram, eles pularam. Teve algumas pessoas que foram alcançados, né? Estavam lá cultuando no culto também.
E aí tudo terminou, foi uma bênção, e aí eles... eu falei para eles, gente, a gente está com uma dificuldade aí, que teve uns encontros de formação, nós não vamos ter comida, mas nós vamos fazer uma pequena oferta e vamos comer aquilo que der. Aí algum deles, puxa vida, eu dei tudo que tinha lá na caixinha. Aí o irmão falou, não tem problema não, qualquer coisa a gente faz jejum, a gente fica de boa, porque o que a gente veio fazer aqui é maior do que a nossa fome. É maior do que o nosso conforto. Nós fomos muito bem recepcionados lá, né? Uma hospedagem maior do que a outra, a gente estava competindo quem estava sendo melhor recepcionado, tirando os meninos que cantaram vantagem no começo, que iam ficar no hotel, e aí depois tiveram uns percalços lá. As meninas, a minha anfitriã hoje me acordou com um bombom. A minha anfitriã fez um super café da manhã. Os meninos, nossa, hoje a água estava menos fria. Hoje o gato não deu choque na gente. Estavam lá, estavam glorificando também, né? Porque a gente não permite murmuração no serviço. Mas a gente tinha entendido que tinha algo maior. Quando a gente entende que o serviço ele é maior do que a gente, ele é mais profundo, porque ele depende única e exclusivamente de Jesus, fica mais fácil servir. O último tópico diz que servir, e é essa aqui que entra a parte das mudanças de história. Servir é permitir mudanças na história dos que servem e dos que são servidos. Pode pôr para mim, Elaine? Busque a Jesus como esse menino buscou o Cone numa competição de treinamento que a gente estava fazendo. Olha o que ele disse. A gente foi para impactar vidas e acabamos sendo impactados. Foi maravilhoso ver como Deus agiu nas nossas vidas e daquelas pessoas. Luan, o sedento. Sedento por Jesus, sedento por comida, sedento por uma companheira e por aí vai. Mas o que ele ensina aqui para a gente? O que a gente aprendeu? Que quando a gente foi lá para servir, na verdade, a gente que foi transformado. Quando a gente chegou lá e o hotel não era o que os meninos estavam pensando, eles já tiveram que ser tratados ali da murmuração. Marcela, chegam uns mais sérios. Marcela, eu queria falar para você que eu acho que eles não sabem que lá no hotel não está funcionando o chuveiro, né? Então, mas não está funcionando por quê? Porque a água está gelada, né? Mas tem água? Tem, mas fica pingando, né? Eu falei, mas tem água? Tem. Então, está funcionando. Não exatamente como você achou que ia funcionar, mas está funcionando. E aí, quando a gente foi lá para a hora do lanche, né? Eu falei, beleza, espera todo mundo comer, para que vocês comam, né? Porque ou coisa que a gente gosta de fazer é comer, né? A gente come depois da célula, a gente come depois do culto, a gente come depois de servir. A gente come. E aí uma pessoa chegou e falou assim, olha, eu estou passando mal, eu preciso comer. Você está passando mal? Estou passando muito mal, preciso comer primeiro que todo mundo. Falei, olha, não vai dar, hein, porque os voluntários comem depois. Não, Marcela, mas eu vou desmaiar. Falei, você vai desmaiar? Então eu vou colocar a cadeira aqui. Você vai sentar. Não, eu não vou sentar, poxa, vai todo mundo ver. Falei, então, vai todo mundo ver que você está passando mal. Então, você vai esperar com os outros. Né? Vai que não tem comida. Eu falei, então, vai que não tem comida. Ele falou assim, mas aí eu vou ficar sem comida. Eu falei, irmão, se for assim, é assim, a gente vai ficar sem comer. Eu vou comer por último, depois de você ainda. Respirou fundo. Tá bom. Eu espero. Quando a gente vai servir as pessoas, e muitos deles, nos relatos, sempre falam, Marcela, quando eu vi a carência daquelas crianças, eu vi que o que eu tenho é muito, e que eu podia ter feito muito mais. E eles voltaram de lá todos empolgados, e eu espero que assim permaneçam, já fica a exortação. Todos empolgados para a gente fazer isso aqui também. E aí eu fiquei procurando uma forma da gente poder colocar em prática aqui na nossa cidade também. E como a Rede Uni tem parceria com o ID, já apresentei a ideia para o pastor Yuri, na mesma hora mandei para o responsável, né, que é o Gessé, do nosso intento de poder falar, de poder cuidar das crianças lá, de ajudar eles de alguma forma no Dia das Crianças. O Gessé prontamente me respondeu também. E aí eu falei para eles, olha, a gente vai servir novamente, a gente vai ter mais uma chance de aprender. Como o sol estava quente, a gente estava suando, nenhum deles veio me reclamar que eles estavam
cansados, ou que estava faltando água, ou nada disso. E aí a gente recebeu alguns missionários que não são da nossa igreja, né, que estavam lá para oferecer o treinamento. E num dos feedbacks ele me falou assim, olha, o que mais me impressionou foi a primeira equipe gigantesca de voluntários que eu vejo para uma ação como o Kids Games. Porque geralmente a gente faz com 5 ou 8 pessoas. Você trouxe quase 40. Eles quase ficaram sem funções de tanta gente que tinha para fazer. A segunda marca que eu vi bastante neles é que tinha gente muito nova convertida, gente que não era convertida, gente convertida há muito tempo, gente que já era líder, gente que não era nada, que estava ali só para servir. É impressionante o que no nome de Jesus a gente consegue fazer, ele falou. Aí teve um dos irmãos que chegou para ele, foi compartilhar, né, crente novo. Ele falou assim, olha, eu criei uma lista de transmissão de mensagens. Todo dia da manhã, quando eu levanto, 4 horas, eu mando o texto gospel para todas as minhas redes de contato. Aí disse que ele segurou, né? Falou, não é a melhor forma, não é a melhor estratégia. Aí o cara continuou, mas olha, eu estou tendo uns problemas, sabe por quê? Porque tem algumas pessoas que estão me bloqueando. Eles não querem saber de Deus. Aí ele pegou e disse que falou assim, não é que eles não querem saber de Deus. É que, às vezes, o horário que você está mandando não é muito oportuno. Tenta fazer um evangelismo mais ali, junto, servindo e tal. E aí essa pessoa, né? Não, beleza, eu vou fazer isso. Ele falou assim, a sede dele de fazer. O que eu pedia para ele, ele providenciava assim. Fulano, pega para mim lá um tambor cheio de água, ele vinha com um tambor. Fulano, pega para mim lá não sei o que lá, ele vinha. Fulano, a faixa. Fulano, acha a mãe dessa criança que está perdida. Ele pegou a criança. Mãe! Gritando com a criança no colo. Mãe! E a criança olhando assim para a cara dele. Né? Mãe! Não dava para saber se era ele ou a criança que estava perdida. Né? A criança ficando desesperada e ele ficando desesperado também. Mas ele estava ali para ser transformado. Nós estávamos ali para ser transformado. Pelo serviço. E eu acho que esse é um chamado que Jesus tem para todos nós. Aqui em 1 Coríntios 4, do 16 ao 17, fala que nós sabemos o quanto Deus nos ama, porque já sentimos o seu amor, e porque cremos nele quando ele nos diz que nos ama profundamente. Deus é amor, e qualquer um que vive em amor está vivendo em Deus, e Deus está vivendo nele. E é à medida que vivemos em Cristo, o nosso amor se torna mais perfeito e completo. E assim, nós não nos envergonhamos, nem ficaremos perturbados no dia do juízo, mas poderemos apresentar-nos diante dele com confiança, porque a nossa vida neste mundo é como a vida de Cristo. O pastor Gilson sempre fala, acho que é o pastor Gilson que fala, se você não serve, não serve. E isso é uma advertência que Deus tem feito bastante ao meu coração. Eu quero você servindo em todos os lugares onde você vai. E é difícil, né? Tem lugares que é difícil você servir. Esses dias, eu estava lá na aula do mestrado, e aí a gente estava discutindo sobre a subordinação da mulher, aquele empoderamento feminino e um monte de coisa, né? Falando, e aí eles entraram no viés da religião. Porque a igreja faz as mulheres serem subjugadas, porque não sei o quê, e falando, e Deus, fala alguma coisa aí. Eu falei, meu Deus, o que eu vou falar? Era bem na minha apresentação de trabalho. Eu falei, olha, eu concordo que a igreja, por ser cheia de pessoas, algumas vezes falham. Como qualquer outra instância social. Eu já achei que ali eles já iam me reiar e eu ia ter que parar, né? Aí a menina pegou e falou assim, fala mais. Professora, estou curiosa, fala mais. Falei, então, como eu estava dizendo, eu creio realmente que tem algumas coisas que são mal interpretadas, mas o que eu quero dizer para vocês é que Jesus não vê as mulheres como subjugadas, coisa nenhuma. Aí a minha professora ficou olhando para a minha cara assim, explica melhor. Eu já falei, vou reprovar agora, né? Era a avaliação da disciplina. O que você quer dizer com isso? O que eu quero dizer é que Jesus, o Jesus que eu conheço, o Jesus que está na Bíblia, o Jesus líder, deu voz às mulheres, cuidou das mulheres, respeitou as mulheres, as livrou da morte e do julgamento por erros que
eram corriqueiros, tanto para homens quanto para mulheres, mas que as mulheres, na maioria das vezes, pagavam. Enfim, eu não acho que só a igreja subjuga as mulheres. Eu acho que qualquer pessoa que não entendeu o que Jesus fez por homens e mulheres, subjugam outras pessoas. Nessa hora eu pensei, ela vai falar, está pregando, eu vou te reprovar. E aí uma colega lá no fundo levantou e falou assim, eu posso falar uma coisa? Falei, claro, já com muito medo, né? Falei, cara, o que eu vou fazer agora? Quando você abrir uma igreja, eu quero ser da sua igreja, tá? Falei, não, mas não precisa abrir uma igreja. Você pode visitar a minha igreja, você pode ir lá conhecer, né, a igreja ao qual eu congrego, não é minha, é a igreja do Senhor, que tem que ficar cheia de cuidado na hora de falar. Ele falou assim, porque alguém que tem essa coragem de falar, deve ser alguém que realmente vive isso. E eu fiquei pensando, cara, foi a misericórdia de Deus. E eu não conto isso para me vangloriar, não, porque eu já tive várias outras oportunidades em que, inclusive, eu neguei a Jesus na caruda mesmo. Eu lembro que na 8ª série, o pessoal estava fazendo não sei o quê, e aí alguém me viu dançando em um evento que teve aqui da... Eu dançava na época, né? Alguém me viu dançando, chegou na escola e falou assim, você é cristã. Eu vi você dançando. E eu era muito tímida, né? Eu? Não. Nunca dancei na minha vida, me senti Pedro. Olha para mim. E eu era muito tímida, né? CDF, eu sentava na frente da sala. Quem me vê na escola não acredita, porque eu sou toda falante, mas na escola eu fico quieta, que eu vou lá como aluna, eu estou lá para aprender, né? Mas eu vi você. Vi você e vi os seus irmãos. Não tem como confundir. Tá você e sua irmã dançando. Falei, você confundiu. Não era eu. Eu não sou cristã. Aí ele falou assim, é por isso que você não fica com os meninos, é por isso que você não sai para beber com a gente, é por isso que você não mata a aula, é por isso que não sei o que lá, todas coisas muito positivas. E ele está falando, não, é por isso mesmo. Falei, não é por isso não. Por que você não faz nada dessas coisas? Porque eu sou tímida, que tenho medo da minha mãe. Porque eu não quero, porque assim. Neguei descaradamente a Jesus e aquele dia, cheguei em casa mais quieta que o habitual, e falei, Jesus, eu não acredito que eu neguei o Senhor por vergonha. E eu achava que eu dançava bem, né? Então não era nem vergonha de estar dançando, né? Porque eu não dançava na escola, né? O Ruge na época, nada disso. Só dançava música cristã. Lá em casa a música secular quase não entrava. Então, era na escola e dançava, você errei tudo. Eu falei, estou dando mau testemunho. E agora ela me viu dançando num evento gospel. Eu neguei a Jesus. E eu perdi a oportunidade de servir a Jesus em outras instâncias sociais durante muito tempo. Porque eu achava que a gente tinha que ser perfeito. Porque eu achava que tinha um jeito certo de fazer. Só que servir, ele não requer palavra, ele requer ação. Você não precisa falar um super texto para o morador de rua para você dar uma pizza para ele. Não faça isso. Eu já fiz, no meio do texto, ele manda você para as cocovas, pega a pizza e sai. Você não precisa ter, ai, que bonitinho, não sei o que lá, falar todo fofinho com as crianças. Porque se elas olharem para essa cara e gostar de você, você pode ser até um tio rabugento, ela vai ficar. Teve gente que falou assim, Marcela, não tem jeito nenhum com criança. A criança olhou para ela e se apaixonou por nada. 300 tentando fazer, ai, que bonitinha, ai, que fofinha. Não, eu só quero a tia fulana. E a tia fulana olhou assim, eu? E não, fica lá com os outros. Serviço não requer de você muitas habilidades, além de um coração pronto para isso. É fato que eu entendo que eu e vocês, pela nossa própria força, não temos habilidade nenhuma de servir. Sem intenção ou sem um contraponto. Quantas vezes, como líder de célula, isso já aconteceu comigo, da gente fazer PGM, né, célula, a gente faz tudo por aquele irmão, tudo. E aí, quando ele não retribui do jeito que você quer, o que você fala? Ingrato. Valeu de nada tudo que eu fiz para ele. Não valeu de nada tudo que eu fiz para ele. Eu sou crente, mas eu não sou otário. Eu não faço mais isso.
A gente fala que é servo, e aqui quando fala que a gente é servo de Jesus, é no sentido de ser escravo. E é ser escravo no sentido voluntário. É no sentido de você se colocar nessa condição. Para ter a sua vida transformada e para transformar a vida de outras pessoas. Às vezes a gente sai daqui sábado após sábado e tudo que a gente ouviu, graças a Deus eu tenho sido muito impactada com as últimas palavras. A palavra da conferência missionária, a palavra que o Felipe Bittencourt trouxe sobre perdão, elas têm gerado realmente mudança na minha vida. E quando eu venho aqui falar com vocês, faltando um mês para a gente poder servir, lá no ID, e quando você está arrecadando o dinheiro para a célula, para os presentes, né, da célula, das crianças, é no intuito de que a gente entenda que o mundo precisa de um testemunho diferente. Que o mundo precisa que a gente quebre essa lógica de que quem é melhor tem que ser servido. Se você é melhor que os seus companheiros, eles têm que te servir. Se você é um melhor filho, o seu pai tem que te servir. Às vezes você tem irmãos terríveis, né? Tem irmãos que você fala assim, eu sou muito melhor que fulano, então meu pai tem que dar mais para mim. Comigo não acontece isso, lá em casa os meus irmãos são top. A concorrência é para quem é mais top. Aí a gente faz categoria, o mais bonito, o mais simpático, o mais inteligente, o caçula, tem essas categorias. Desculpa, Mitch. Então, a gente, às vezes, acha que precisa de muito para servir. Eu preciso estar muito bem, eu preciso saber muito, eu preciso ser perfeito. Não. Entenda que o serviço aqui torna você parecido com Jesus. Jesus lavou os pés, Ele atendeu às necessidades das pessoas. É isso que a gente tem que fazer. E é diferente o evangelismo da ação social. Porque a ação social é o intento de que, através dos seus atos de serviço, as pessoas possam ver que você tem a Jesus. Você não vai lá fazer barganha com Ele. Eu te dou comida, você aceita Jesus. Eu te dou brincadeiras, você aceita Jesus. Eu dou o sangue, você aceita Jesus. Não, eu estou te servindo como Jesus fez, e eu espero que você veja isso em mim. O evangelismo não, o evangelismo é você chegar e falar, cara, Jesus te ama, Jesus se importa com você, Jesus quer transformar a sua vida, Jesus quer te dar um renovo, Jesus quer te livrar dessa depressão que você está sentindo, ou Jesus quer passar com você esse momento difícil. Mesmo aqueles que são mais generosos, mais empáticos, mais amorosos, sem Jesus, não conseguem servir por muito tempo. Porque a nossa natureza é pecadora. A gente começa a servir, mas logo a gente pensa, fulano é ingrato. O que é que eu vou ganhar com isso? Por que eu estou fazendo isso? Tem um monte de gente para fazer. Olha o tanto de gente que tem nessa igreja. Por que eu? A gente abriu a lista para ir para Bodoquena. Teve uma pessoa que falou assim para mim, olha, se não tiver mais ninguém para ir, aí eu vou para fechar o grupo. Deus quer usar você. Deus quer usar a mim. Deus quer nos capacitar para o serviço. Para que a gente não seja como esses 2 discípulos que queriam saber onde que eles iam estar no reino. Para que a gente não seja visto pela nossa comunidade local. Nossa, olha lá o pessoal que serve. Não. Mas que o pessoal lá de fora veja. Olha lá o pessoal que serve. Esse cara aqui, ó. Talvez tenha gente aqui que tenha esse testemunho. O cara fala assim, ó, esse cara aqui, ele é o mais inteligente da sala e ele faz serão com a gente para ajudar a gente bem nas provas. Esse cara não existe. Isso é serviço. Você está usando a sua inteligência para servir o seu irmão. Esse cara aqui está me treinando. Eu decidi ser fitness, ele é da área da educação física, ele está me treinando de graça. Estou tão feliz porque um personal é muito caro. Olha, esse irmão aqui, ele manda louvores para mim, ele canta. Tão simples servir. Tão simples na teoria, tão complexo na prática. Eu vou, antes de encerrar, pedir para Elaine passar mais um slide para mim, depois o videozinho. Eu gosto muito dessa frase. Esse é um filósofo que talvez alguns de vocês, né, um cara cristão da presbiteriana que me inspira muito, que fez bastante diferença na sua juventude, que a frase dele me impacta até hoje. Fala assim, faça todo o bem que você puder, com todo
todos os recursos que você puder, por todos os meios que você puder, em todos os lugares que você puder, em todos os tempos que você puder, para todas as pessoas que você puder, sempre e quando você puder. John Wesley. Todo tempo, todo bem, para todas as pessoas. Não perca a oportunidade de servir, principalmente aqueles que ainda não conhecem a Jesus. Isso é uma ótima forma de apresentar Jesus para eles. É uma ótima forma deles quererem caminhar com você. É uma ótima forma da gente ganhar aqueles que ainda não foram alcançados e livrar essas pessoas de muitas amarras espirituais, dificuldades que eles têm passado. Jesus continua operando milagres. Quando eu tinha preparado a palavra, eu sempre pensei, dos testemunhos de Deus que curou, da mulher do fluxo de sangue de muito tempo. Eu não sabia que a gente ia ter uma coisa real hoje, que aconteceu há pouquíssimo tempo. Quando a gente vê que Jesus livrou os cegos, livrou os leprosos, pensa, nossa, mas isso aconteceu há tanto tempo. Jesus tem livrado muitos de nós da morte, do desespero de estar sozinho. É o serviço que nos possibilita isso. Agora eu vou pedir para a Elaine colocar o videozinho, para vocês verem um pouquinho do que aconteceu lá, e aí eu retomo para a gente finalizar. I close my eyes and colors fly. There's no hiding from your grace. I can't deny your heart for mine, and it's unrelenting chase. I was on the edge of deception, caught up in my own hesitation, until your love took over me. So I let go and I let love show me life like it's supposed to be. On a oasis, in a oasis, all the freedom I ever need. Now I'm alive. When I let go and I find life. When I let go, then I find life. Até o Cazuza foi, vocês viram aí? When I let go, then I find life. The higher way is calling me to a life unlike before. The Father's heart is beckoning, and I can't resist no more. Living in the ways of devotion, I don't wanna get caught in emotions. My heart is only for you, Lord. So I let go and I let love show me life like it's supposed to be. On a oasis, in a oasis, all the freedom I ever need. Now I'm alive. When I let go and I find life. When I let go, then I find life. When I let go, then I find life. So I let go and I let love show me life like it's supposed to be. On a oasis, here oasis, all the freedom I'll ever need. Now I'm alive. When I let go, then I find life. When I let go, then I find life. Obrigada, Elaine. Eu quero fazer um convite a você agora, de forma que você está falando, nossa, mas ficou falando de uma ação.
que a gente nem foi convidado, então eu vou convidar agora. Se você quiser servir através dos Kids Games, o ID, no dia 27, procura o seu líder de célula, que ele vai ter o meu contato lá no grupo de líderes. Nós vamos receber muito bem você, e eu tenho certeza que você tem muito a acrescentar. Para finalizar, só para dizer que a arte de mudar histórias, ela só acontece por intermédio de Jesus. E uma das ferramentas é os atos de serviço, e eu reconheço que nós não somos capazes de fazer isso. Mas que quando nós entendemos o amor de Jesus, o seu sacrifício, o como Ele nos serviu o tempo todo e nos serve em amor, com o seu testemunho, né, com a sua vida, com a sua autoridade de serviço. A gente vê que quando alguém encontra com Jesus, como a Bárbara mesmo disse no testemunho dela, não existe vida sem Jesus. O encontro com Jesus, ele é capaz de transformar as nossas vidas. Mesmo aquele jovem rico, que chegou para Jesus e falou assim, mas eu faço tudo. Eu vou no culto de sábado, eu vou no PGM, eu oferto para os moradores, eu trabalho no Nova, eu trabalho no ID, eu faço tudo. E quando Jesus olha para ele e vê que o problema dele é que o coração dele não estava naquilo ali. Fala assim, olha, se você quer ser perfeito, vai e vende tudo que você tem. O serviço, ele não é o que sobra. O serviço é tudo o que você tem. Então, não é o tempo que sobra. É o tempo que até você não tem. Naquele final de semana, teve uma gente que voltou atolado de coisas para fazer, mas que se disponibilizou. Por quê? Porque a gente precisa entender que o que Deus fez por nós primeiro, ao mandar Jesus, que encarnou em forma de amor e de serviço, é para nos possibilitar fazer isso por outros. Não perca nenhuma oportunidade de servir. O tema da nossa conferência foi Missões Urbanas, então cai de cabeça nisso. Acha um projeto que você tem mais familiaridade, né? Se você quer trabalhar com pessoas que estão em situação vulnerável na rua, fala com a Vives do Nova. Se você quer trabalhar com crianças, fala do Impacto. Se você quer trabalhar com gente que gosta de coisa radical, e fala com o Impacto. Se você quer trabalhar com crianças, fala com o pessoal do ID. Se você tem o dom do professorado, se você quer inspirar pessoas no ensino médio, quer dar palestras, quer ajudar, fala com o pessoal da capelania escolar. Não deixe de servir. As oportunidades nós temos tido. Aqui na porta, alguém te delegou para vir abrir porta? Vem. Eu já tive gente que não era simpática na porta também, mas abrir porta, você abre, você dá uma boa noite, oferece o boletim, dá um sorriso que no começo é meio mecânico, né? Aquele meio amarelo assim. Até o final você já está rindo de você mesmo, porque era tão simples. Serviço é para todos nós. Não perca a oportunidade de ser semelhante a Jesus. Amém? Então, reitero o convite para o dia 27. Você precisa nos procurar, porque a gente precisa de toda uma logística para poder servir bem ao ID. Mobilize a sua célula para arrecadar bons presentes. Presentes dados de coração. Ela falou assim, nossa, minha célula não tem condições financeiras, Marcela. A gente vai dar aquelas bolinhas que você mostrou ali. Se for de coração, as crianças vão receber isso bem. Se você tiver amor, eu já vi criança feliz com... Igual aconteceu lá com a gente, foram dar um urso bem grandão assim, né? E era um sorteio de urso e as crianças estavam disputando as bolinhas que a gente resolveu sortear. E era tão carente mesmo a situação que eles não conseguiam ver o númerozinho deles. Aí eles cortavam o númerozinho no meio, a gente falava assim, número 15! Aí vinham com 182, sou eu, sou eu, sou eu. Aí você era muito pequenininho e chorava, você também! Dava para ele, dava para o outro. E a gente lamentou de não ter levado mais bolinha, era uma coisa simples. Quando foi o urso, o menino chegou para mim e falou assim, ô tia, eu queria trocar. Falei, fala isso não. Eu não quero, porque eu não tenho como carregar ele, e os meninos falaram que vai me bater. Falei, cadê a sua mãe? Eu vou achar a sua mãe e você vai levar o urso. Ele, mas eu queria a bolinha. Por que você queria a bolinha? Porque eu gostei da tia que estava brincando com a bolinha. Eu queria levar uma parte da tia da bolinha comigo. Falei, eu não sabia onde que estava, né? A tia da bolinha estava lá dentro, pintando unha de não sei quem. Aí eu falei, olha, não tenho mais bolinha, mas leva o ursinho, depois você troca com alguém, oferece aí na rua, você troca, vai ter alguém querendo trocar. Achei a mãe dele, né? Entreguei. Mas para ver que, às vezes, o que era simples era melhor
Era mais do que a gente tinha. Eu vou orar e aí eu vou pedir para o pessoal do louvor já vir se posicionando aqui, que eu já estourei meu tempo em 1 minuto. Fica o meu convite, o meu desafio, e compartilhar com vocês. Eu não vim aqui para dizer que a gente está melhor não, tá? O pessoal que foi lá é tudo um bando de pecador, a começar de mim. A gente seleciona pelo currículo. Quanto mais pecador, mais chance de servir e aprender a ser mudado em Jesus. Então, não importa como você está, os atos de serviço podem te ajudar a ser mais cristão. Vamos orar? Deus, nós te glorificamos e te agradecemos, Pai, pela vida dos meus irmãos que ouviram, que têm se dedicado. Eu sei que muitos deles aqui já são comprometidos com o PGM, muitos deles aqui já têm servido a projetos da igreja, muitos deles já têm feito evangelismo por onde quer que eles passem, mas Deus, nós queremos pedir ao Senhor que como comunidade, que como jovens nós possamos fazer mais, que o Senhor use e abuse de todo o nosso vigor, Deus, mesmo daqueles que já não estão mais com tanto vigor, que é o meu caso, Pai. Nos usa apesar de nós, faz-nos entender do Teu amor, faz-nos compreender da Tua soberania, Deus, e a usufruir mesmo da fé que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Pai, porque o chamado de serviço é mais do que especial na ótica de quem é cristão, porque nós temos o maior exemplo, que é o Senhor, que é Jesus, que é um amor que foi incondicional, que é um serviço incondicional, e que nós não temos palavras para agradecer. Nada do que a gente faça, Deus, vai ser suficiente. Te pedimos para que o Senhor esteja nas nossas ações, que vão acontecer lá no ID, Deus, em outras oportunidades que o Senhor vai abrir. Que nós possamos sair daqui hoje, qualquer pessoa que a gente encontrar, possamos servir e servir e servir, simplesmente para agradar ao Senhor, Deus, e simplesmente para sermos mais parecidos contigo. Essa é minha oração no nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Vamos nos colocar em pé. Enquanto a Marcela falava, eu lembrei de tantas histórias, de tantas experiências. E eu estava me lembrando de que as melhores experiências que eu já vivi no reino de Deus foi enquanto eu estava servindo. Em tantos lugares, com tantas pessoas, tantas boas experiências, isso é maravilhoso, não perca a oportunidade. Tiago nos diz que a fé sem obras é morta. E ele não está falando que as obras nos salvam, nós não cremos nisso, nós cremos que fomos salvos pela graça. E justamente porque nós encontramos esse amor de Cristo, que transborda em nosso coração, que é rico em beleza, em santidade, nos enche e o amor transborda e nós temos o desejo de servir. O que Tiago está dizendo é que a consequência natural para todo discípulo que se encontra com Cristo é o serviço. São as boas obras. E se você não tem o desejo de servir, então o meu convite é: clame a Jesus para que você o conheça, porque eu tenho certeza que quando você se encontrar com o evangelho da graça, seu coração transbordará de alegria em atos de serviço. Amém? O culto não acabou ainda, nós vamos celebrar, nós vamos cantar. Não dê as costas para quem está adorando. Eu ouvi essa palavra do pastor Gil, isso vai ser interessante, porque muitas vezes no finalzinho, quando a banda começa a cantar, o pessoal já vai tudo embora. Não dê as costas para quem está adorando. Vamos celebrar até o final. E depois eu subo aqui para nós orarmos e termos a bênção final. Amém? Vamos celebrar. Ainda fôlego? De vida no coração? Uou! Olha as palmas! Estás aqui, vamos te adorar, te entregar nosso louvor. Sobre o trono sempre estarás, pois tu és o Rei dos Reis. Com força, diga! Louvor profético nós vamos entoar, nós te adoramos e tua glória descerá. Com alegria para sempre celebrar. Oh, oh, oh. Em alto som, vamos cantar, bem mais alto que qualquer outro. Exaltar, gritar, pular, ao nome sobre todo nome. Louvor da transformação, revelando o seu querer.
oposição. Correntes quebrarão, o mal não suportará. Louvor profético nós vamos entoar. Nós te adoramos e tua glória descerá. Alegria para sempre celebrar. Somos livres sim, em alto som vamos cantar. Bem mais alto que qualquer outro. Exaltar, gritar, pular ao nome sobre todo nome. Em alto som vamos cantar. Bem mais alto que qualquer outro. Exaltar, gritar, pular ao nome sobre todo nome. Celebra, igreja, louvor que vai. Com as palmas assim, ó, vai. Louvor que vai. Com a chuva cai. Louvor que vai. Com a chuva cai. Louvor que vai. Com a chuva cai. Celebre, eu vou gritar e celebrar. Rei da glória pode entrar. Vamos entregar o nosso melhor louvor. E a igreja diz: ó, em mais alto e exaltar, gritar, pular ao nome sobre todo nome. Em alto som vamos cantar. Bem mais alto que qualquer outro. Exaltar, gritar, pular ao nome sobre todo nome. Aleluia. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Meu querido, não deixe de fazer a sua inscrição para o Next agora. Saindo daqui, você passa lá, se inscreve nos Next, que já começa semana que vem. Mas mesmo assim, para quem não for ao Next, sábado que vem aqui no culto, estaremos presentes de novo no culto de sábado. Contamos com a sua presença. Amém? Senhor Jesus, muito obrigado por essa noite. Nós te louvamos, te engrandecemos. E dizemos que só o Senhor é digno de todo louvor, de toda adoração. Incendeie os nossos corações, Pai. Incendeie os nossos corações. Que transborde o seu amor para o desejo e a vontade de servir ao nosso próximo em todas as áreas, Pai. Nós dizemos: eis-me aqui, Deus. Eis-me aqui. Envia-me a mim. Que a nossa vida está realmente à disposição do Senhor. Senhor, nos abençoe nesta noite. Que o amor de Deus, o Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que levou todo o nosso pecado na cruz do Calvário, a consolação do Teu Espírito Santo, que habita em nós e nos impulsiona a Te louvar, esteja com todos nós e com todo o Israel de Deus espalhado pela face da terra. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Vai na graça e na paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Em alto som vamos cantar. Bem mais alto que qualquer outro. Exaltar, gritar, pular ao nome sobre